Olá, boa tarde. Meu nome é Rafaela Viana, eu sou mentora financeira e hoje eu vim aqui nesse vídeo para te ensinar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Você sabe o que é planejamento estratégico? O planejamento estratégico é o desenho que você faz, desenho numérico, claro, que você faz da sua empresa para os próximos anos. Onde você quer chegar, onde a sua empresa vai estar nos próximos anos. É muito importante você ter essa clareza para que consiga definir metas e coisas do tipo de forma que você atinja os seus objetivos guiado por algo que é tangível, por algo que você consegue ver. São números que toda vez que você precisar, você vai ter para consultar. Então, isso é muito importante, né? O planejamento estratégico ele está muito voltado para o futuro da sua empresa e para o quanto a sua empresa vai crescer nos próximos anos. Você pode fazer o planejamento estratégico da sua empresa para daqui a um ano, para daqui a 2 anos, ou você pode fazer o planejamento estratégico da sua empresa para daqui a 5 anos. E aí o que você vai fazer? Você vai desmembrar ano por ano, e aí o primeiro ano você vai desmembrar em meses, e quando você chegar na metade daquele ano, você já vai desmembrar o próximo em meses. Você vai saber exatamente, mensalmente, quanto que você pode gastar, quanto você precisa ganhar, se você precisa fazer uma promoção para vender mais porque você não está atingindo seu objetivo. Você vai saber também onde que tem que cortar despesa, o que é que pode ser reduzido. Você vai conseguir entender se seu quadro de funcionários é ou não o suficiente e coisas do tipo. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui, beleza? Então, vamos lá. Te expliquei o que é o planejamento estratégico e agora eu vou te falar como que a gente vai construir esse planejamento. Como que essa construção ela é feita. Vamos lá? Uma coisa antes de eu te contar como que a gente vai construir seu planejamento estratégico, que é muito importante e pode parecer batido, né? Que muitos de nós que mexemos com finanças, a gente está sempre falando isso para os nossos clientes e para todo mundo à nossa volta, né? Porque é impossível ser mentor em um horário só. Quem é mentor o tempo todo. Então, a pandemia, ela trouxe para nós a certeza de que tudo pode mudar a qualquer momento sem que seres humanos ou máquinas ou inteligências artificiais possam reverter o quadro de forma rápida. De repente veio a pandemia, um monte de comércio parou, famílias começaram a passar necessidades porque já não se vendia mais, bens de consumo de luxo principalmente, né? Porque todo mundo começou a focar no básico por não saber quanto tempo que duraria a pandemia. Então, essa é outra importância do planejamento estratégico. Você vai construir uma reserva de emergência e, além disso, como você já vai conhecer os números, se você for surpreendido em algum momento do seu negócio, você vai ter essa reserva para se manter, pelo menos enquanto você reprograma o seu negócio para poder dar certo de outra forma. Porque foi assim que a maioria das pessoas fez. Médico começou a atender online, psicólogo começou a atender online. Só que até que essa ideia de atender online ela fosse clara e até que as pessoas aceitassem, eles tinham que ter uma reserva, né? Uma forma de ganhar algum dinheiro. Então tem que ter aquele dinheiro guardado, porque aí, não, peraí, a gente vamos reorganizar isso aqui, mas a gente tem 1 mês ou 2 meses de reserva garantida para poder se organizar. Então, essa é outra importância fundamental do planejamento estratégico. Então vamos lá. Com o que a gente vai conversar aqui hoje, você consegue tranquilamente fazer um planejamento estratégico de forma simples. Eu vou te dar dicas que você vai conseguir criar o seu planejamento. Mas é preciso que você sente e tire tempo para isso. Não é um negócio que você vai fazer no tempo aqui do vídeo que a gente vai fazer. O vídeo vai ficar em talvez 20, 30 minutos, mas o planejamento estratégico, ele demora muito mais que isso, né? Porque no planejamento estratégico, cada um dos itens que eu vou te falar aqui, você vai detalhar e vai colocar o valor mensal. Então,
Nós estamos em 22 de fevereiro, na verdade. Então, hoje, 22 de fevereiro, vamos pensar aí que fevereiro a gente já não tem. Então, você vai começar o seu planejamento estratégico colocando março como o primeiro mês. Então, você vai fazer de março de 2022 a março de 2023. Ou se você quiser fazer de março a dezembro, para em novembro você fazer do outro ano completo, não tem problema também não. Isso não vai alterar nos seus resultados, não. É bem tranquilo depois para você mesmo enxergar isso. Então, primeira coisa, tira tempo, senta, planeja, anota, coloca no Excel, vai fazendo, revisa quantas vezes forem necessários, até você enxergar que aquilo ali é uma ferramenta e que a partir daquele momento você vai nortear o seu negócio a partir daquilo, ok? Isso é muito importante, você tirar o tempo aí para isso. Vamos lá, para começar. Eu vou falar isso aqui no início, mas a gente vai retomar essa conversa daqui a pouco. Mas anota aí em algum lugar o valor que você quer ter de prolabore mensal. O que é o prolabore? É o seu salário. É o quanto a empresa deverá te pagar, como se você fosse um funcionário da empresa. Esse prolabore, você não vai colocar ele como uma porcentagem de lucro, não. O prolabore é um salário fixo que você vai colocar aí. Ah, eu quero ganhar 4 salários mínimos por mês. Ok. Eu quero ganhar um salário mínimo por mês. Ok. Tenha essa clareza que a gente vai precisar disso daqui para frente, tá? Você vai começar a construir o seu planejamento estratégico pelas receitas. Tudo aquilo que a sua empresa recebe. Se sua empresa tem alguma coisa alugada, esses aluguéis vão entrar. Se a sua empresa já tem contratos de prestação de serviços mensais e que vão durar por mais tempo, esse valor já vai entrar. Se a sua empresa vende determinada quantidade de produtos e isso é certo, todo mês vai ser uma receita fixa ali que ninguém vai mexer, isso vai entrar. Então, tudo que for receita fixa, você vai colocar nesse momento. Primeira linha ali do nosso planejamento estratégico. Logo abaixo, você vai colocar as receitas variáveis. Quais são as receitas variáveis? As receitas variáveis é tudo aquilo que você recebe com base na quantidade de produto que você vende ou baseado no número de serviços que você presta. Então, se você vender 10 carros, é uma receita variável, porque você podia ter vendido só 9, entende? Então, você vai colocar ali qual que é a sua pretensão de receita variável por mês. Ah, se você atendeu 10 clientes, podia ter atendido 50, é uma receita variável, né? Então, você tem que ter essa clareza, porque essa receita variável, ela vai servir como base para depois, lá embaixo, a gente encontrar o nosso saldo e, a partir da receita variável, o que você vai definir? Quanto de produto e quanto de serviço você precisa vender ao mês para atingir a receita desejada. Receita desejada igual receita variável mais receita física. Então, se você colocou que para ter uma receita ali de 50 mil por mês, você tem que colocar quantos clientes você tem que ter para somado junto com a receita fixa você chegue no valor de 50 mil reais. E aí, se você quer que sua empresa cresça, por exemplo, 10% a cada mês, no mês seguinte já vão ser 55 mil reais. E aí, o que você vai fazer? Você vai aumentar o preço do serviço, você vai fazer propaganda para aumentar o número de cliente, você vai fazer alguma promoção para trazer mais cliente, vai colocar vendedor na rua, vai fazer um marketing nas redes sociais. Você tem que colocar isso na estratégia, isso é muito importante. Uma coisa está sempre ligada à outra. Se no terceiro mês você tem que ter crescido mais 10%, e aí, qual que vai ser a estratégia agora? Você tem que ir colocando isso aí.
número de vendas ou número de clientes atendidos a cada mês para chegar na receita total desejada. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês essa parte da receita. Ah, e muito importante, se você tem investimentos que te rendem juros mensais, você vai colocar também a renda desses investimentos aí na receita, tá? Todo o dinheiro que entrar na conta, ele tem que estar ali na receita. Isso é bem importante. Vamos lá agora para começar aí para a parte que é um pouco mais detalhada e é onde você vai ter que pensar mais, né? Queimar um pouquinho do fosfato para poder conseguir chegar. Agora, você vai calcular os impostos e encargos que você vai ter que pagar em cima dessas receitas que você colocou logo acima, ok? Então, logo acima, você tem receitas fixas, receitas variáveis e aí tem lá o total de receitas. Quanto de imposto que incide sobre cada receita dessa? Coloque aí as linhas do imposto para que a gente chegue embaixo agora. Receitas menos impostos. E a partir do valor da linha receita menos impostos, nós vamos seguir agora anotando as despesas, ok? E ali, logo abaixo, você vai colocar quais que são as despesas fixas, né? O que é despesa fixa? São despesas que, independente do seu volume de vendas, você tem que pagar. Ah, por exemplo, eu não vendi nenhuma peça de roupa na minha loja esse mês. Não importa, a conta de luz vai vir do mesmo jeito. Ah, mas esse mês eu não usei muito o telefone para fazer vendas, não consumi muito internet. Não importa, a internet e o telefone virão do mesmo jeito, assim como a água, o aluguel, o condomínio. Isso são despesas fixas. O valor delas pode ser que varie um pouco de um mês para o outro, mas elas existirão independente de você vender ou não vender o seu produto ou serviço. Então, esse é o segundo ponto, é onde você vai detalhar agora. Energia, aluguel, água, condomínio, tudo que tiver de receita fixa, de despesa fixa, e principalmente, se você tem mais de um, coloca todos. Todos os aluguéis, todas as energias, todas as contas de água, tudo. Coloca tudo, estimula com base nos últimos 3 meses qual que está sendo o valor médio e calcula para os próximos 12 meses. Lembra sempre de aumentar um pouquinho, porque essas coisas, né, às vezes aumentam. Por exemplo, a conta de energia tem ali a tarifa da escassez hídrica, então você sabe que na época de seca sua conta de luz é um pouco mais cara e essas coisas assim, tá? Então você vai pensar nisso também, muito importante. Quarto ponto, despesas variáveis. Acredito eu que o despesas variáveis seja o ponto mais complexo que você vai ter que analisar para poder fazer o seu planejamento estratégico. Por quê? As despesas variáveis, elas estão diretamente ligadas ao número de produtos que você vende. Se você vendeu mais produtos, você vai comprar mais produtos. Se você prestou mais serviço e o seu serviço depende de combustível ou de matéria-prima ou de contratar horas de algum funcionário, por exemplo, hora extra, as despesas variáveis você vai colocar. O funcionário é uma despesa fixa. Agora, a comissão do funcionário e a hora extra, por exemplo, é uma despesa variável. Depende da quantidade que você presta de serviço. Tá? Então, se você tiver com um pouco de dificuldade de entender isso, dá um pause no vídeo, respira um pouquinho, volta um pouquinho atrás, que você vai entender. Vou repetir, então. Despesas variáveis são todas aquelas despesas que estão diretamente ligadas à quantidade de produtos vendidos ou à quantidade de serviços prestados.
Então, liste ali sua compra de matéria-prima, seu combustível para atender cliente, se você precisa de gastar mais alguma coisa para poder melhorar a qualidade do seu serviço, então vai colocando isso ali, tá? Vendi mais, o que que eu gasto mais? Ah, se eu vendi mais, eu gasto mais matéria-prima. Ah, se eu vendi mais blusas, eu tenho que repor o estoque, então eu vou ter que comprar mais blusas. É bem simples, é isso que você vai pensar, ok? Aí, logo abaixo, você vai colocar o seu prolabore, que foi aquele salário fixo que eu te pedi para pensar nele lá na frente. Lembra disso? Então, ele vai entrar agora. Agora você vai colocar o seu prolabore, ok? Muito importante agora. Você fez a soma das receitas, diminuiu pelos impostos, diminuiu pelos custos fixos, diminuiu pelos custos e despesas variáveis e você chegou num total. Esse total agora é o lucro da sua empresa. Depois que você pagou tudo isso com a receita que você teve, você tem o lucro da sua empresa. Então, aqui no planejamento estratégico, você vai enxergar se, olha, se você fizer todas as vendas que você pretende, que você colocou lá na receita, e se você conseguir segurar os seus custos e conseguir manter preço na aquisição variável, você vai chegar no lucro. Se a sua receita aumenta 5% ao mês e você quer manter a despesa, segurar a despesa, o seu lucro vai aumentar 5% ao mês ou talvez um pouco menos, porque na hora de calcular o imposto não tem como fugir, né? Não dá para você segurar o imposto, não dá para burlar o imposto. Então, você vai ter que colocar isso. Aí você vai ver ali o lucro, de quantos por cento. Beleza, então até o final de 2022 eu tenho tantos mil de lucro. Mas e agora? E esse lucro, o que que eu faço? Ah, eu vou pegar esse lucro, parte para mim, outra parte para o meu sócio, se você tiver sócio, ou então eu vou pegar esse lucro e torrar tudo. Calma, não é isso. Nem pense que essa ideia nem passa pela sua cabeça. Porque agora é que nós vamos pensar com inteligência e construir de fato uma parte muito importante do planejamento estratégico. Você vai ter que enxergar nesse lucro uma porcentagem mensal que você vai guardar para a sua reserva de emergência. Não fuja disso. Reserva de emergência pode custar sua falência. Ter uma reserva de emergência evita que você quebre, evita que seu negócio acabe. Então não deixa de fazer a reserva de emergência. É extremamente importante. Então, debaixo do lucro, coloca a reserva de emergência. Debaixo da reserva de emergência, você vai colocar aí o investimento. Quanto que você pretende reinvestir na sua empresa ou investir de repente, sei lá, em ações, em Bitcoin, em contratar consultoria, não sei como que você quer investir na sua empresa, mas quantos por cento disso aí que sobrou de lucro você vai fazer de investimento? Talvez você vai tirar a reserva de emergência, vai receber só o Prolabore e o resto você vai investir tudo. Não tem nenhum problema. Agora, talvez você esteja num momento do seu negócio que você vai receber o Prolabore, tirou para a reserva de emergência, tirou para o investimento, ainda sobrou algum lucro, você queira ficar com esse lucro para você. E aí não tem problema. Por quê? Porque você fez o planejamento estratégico. Você já está fazendo a reserva de emergência e você já está fazendo investimento. Agora, e se você contar que todo mês você vai poder tirar esse lucro e fizer as suas contas, eu digo agora as suas contas pessoais, pensando no lucro mensal do negócio e determinado mês você não vender o tanto que você pretendia? Lembre-se que vendendo ou não vendendo, algumas despesas você não pode fugir. Boletos chegam para pagar, independente de vender ou não. Então, o seu lucro vai diminuir. Qual então a importância de você fazer um prolabore
e embaixo fazer essa questão da distribuição do lucro. Faça as suas contas pessoa física somente com o que você receberá de Prolabore. O lucro que vier, mesmo que no final, aquele lucro final de tudo ali, você resolva ficar com ele para você, é uma renda extra no mês. Não é uma renda fixa. Pode ser que aconteça em algum mês, pode ser que em outro mês não aconteça. Entende? Até aqui deu para entender um pouquinho? Olha, eu tentei explicar para você de maneira bem simples, bem objetiva e bem direta. É a maneira que eu geralmente trabalho e é a maneira que eu geralmente explico também para os meus clientes. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você queira alguma ajuda, você tenha ficado com alguma dificuldade, me chama no direct do meu Instagram, é @rafaelaviana _mentora, repetindo, @rafaelaviana _mentora, me chama no direct que eu posso tentar te ajudar. Segue lá também o meu perfil, porque eu coloco várias dicas legais, tem muita coisa boa lá que pode te ajudar na organização financeira do seu negócio. Então, por hoje é só. Tchau!